O deputado Celso Sabino, que é relator da matéria sobre mudanças no imposto de renda, participou na última quarta-feira, dia 21 de julho, de um debate promovido pela Confederação Nacional da Indústria para discutir os impactos econômicos da reforma tributária no Brasil. Ele começou elogiando a ideia de fatiar a reforma para que ela pudesse avançar, destacando que o projeto já será votado em agosto. Então vamos ouvi-lo. E a ideia de dividir a reforma tributária foi, sem dúvida nenhuma, a melhor ideia para facilitar o avanço desse tema tão importante para o nosso país. Há 20 anos se discute o melhor modelo de reforma tributária. E nunca passou disso, de apenas uma discussão. A carga é muito elevada, há muita burocracia, há muitas obrigações acessórias. Quem nunca ouviu essas expressões ao longo dos últimos 20 anos, pelo menos? E agora, esse ano, se Deus quiser, em agosto, a gente já vai entregar pela Câmara a reforma tributária do imposto de renda no nosso país. Que não será apenas uma reforma tributária do imposto de renda, passará a ser uma das maiores políticas de desenvolvimento econômico dos últimos anos no Brasil. Em seguida, Celso Sabino aproveitou a oportunidade para explicar o projeto que está em tramitação na Câmara dos Deputados, detalhando os ajustes que foram feitos no projeto inicial enviado pelo governo. O governo apresentou uma proposta que estava absolutamente na direção correta. E eu ouvi isso de forma unânime. Junto com as críticas em relação a alguns excessos do texto, veio também o reconhecimento de que a direção apontada pelo Ministério da Economia, pela Receita Federal, estava na direção correta. Qual seria? Direcionar de forma diferente a carga tributária que incide sobre a renda no nosso país. Reduzir a carga daqueles que têm menor capacidade contributiva, dos mais pobres, que inclusive metade dos contribuintes vão ficar isentos. 16 milhões de brasileiros que têm renda até R$ 3.100 não vão pagar o imposto de renda com essa reforma. Os mais pobres e a metade de todos os contribuintes. E direcionar na renda pessoal daqueles que têm maior capacidade contributiva, muitos que não vinham inclusive pagando nada sobre a renda, para que pudessem passar a integrar a base de arrecadação. Além disso, relacionado diretamente à indústria e ao capital produtivo, a mudança de direção da carga tributária para um momento pós-distribuição do imposto de renda significa um importante foguete para elevar o desenvolvimento econômico do nosso país. Após os ajustes, após uma ampla discussão, essa é a nossa reunião de número 50, exatamente, João, que fizemos com todas as atividades praticamente que exercem alguma atividade econômica no nosso país, com vários segmentos, diariamente com a economia, com a Receita, com o Tesouro, com a Secretaria de Política Econômica, diariamente. Nós apresentamos um projeto de texto substitutivo na última terça-feira aos líderes, que fez alguns ajustes que resultaram em uma forte redução na alíquota do imposto de renda das pessoas jurídicas no Brasil, alíquota base de 15% para 2,5%. Apenas essa redução da alíquota base vai produzir um impacto de redução de arrecadação deste tributo de 98 bilhões de reais por ano a partir de 2023. São 98 bilhões de reais a mais no caixa de todas as empresas do Brasil, distribuídos conforme a atividade econômica de cada uma. 1.100.000 empresas ativas no regime de lucro real, lucro presumido e lucro arbitrado receberão 98 bilhões de reais por ano. É como se a gente tivesse indo no BNDES, feito um empréstimo de 100 bilhões e distribuísse para todas as empresas do Brasil com uma mensagem dizendo: não precisa pagar a parcela. A redução da alíquota do imposto de renda das pessoas jurídicas vai ocasionar num valor superior do que é hoje o resultado pós a apuração do imposto de renda. Acho que todo mundo concorda. Se há um resultado de X e você aplica sobre esse resultado uma alíquota menor,
o resultado final é maior. Concordam? Então, a partir do ano que vem, já teremos um resultado maior em relação aos lucros pós-apuração do imposto de renda do que nós teremos esse ano. Além disso, na maioria das companhias, os seus dirigentes são também cotistas. Com a tributação dos lucros e dividendos, que deve somar aos cofres do Estado cerca de 40 bilhões de reais, ou seja, não pagam nem a metade do que a gente vai ter com a redução da alíquota, os seus dirigentes vão talvez ter um estímulo muito provável para reduzir o percentual de distribuição dos lucros em relação ao que vai ser reinvestido nas companhias. Então, vou pegar um exemplo. Uma companhia que hoje tem uma política de distribuição de 50% dos seus lucros, muito provavelmente alterará para menos esse percentual. Talvez 40%, 30%. Vamos pensar aqui de forma didática em 40%. Então, além de termos um resultado maior após a apuração do imposto, X, o que é X hoje será X mais Y, o percentual deste resultado maior de reinvestimento nos negócios também será maior. Então, nós vamos ter bilhões e bilhões de reais retornando para onde? Para o capital produtivo, que vão se transformar em quê, Zé Carlos? Em novas betoneiras, em mais caminhão, em novas ferrovias, em mais shoppings, Wander, em mais empreendimentos imobiliários, prédios comerciais, prédios residenciais. Isso vai se transformar o quê, no fim da conta? No maior programa social que qualquer país pode pensar. Vai funcionar assim, ministro. O cidadão vai sair da casa dele de manhã, vai trabalhar 8 horas por dia e no fim do mês vai receber um salário. E hoje nós temos 15 milhões de brasileiros que não têm esta oportunidade. Eu estou muito convicto que essa nova política de tributação do imposto de renda vai ser drasticamente uma mola para reduzir o desemprego no Brasil. Esses recursos retornando para reinvestimento nas empresas vão desenvolver a nossa economia de forma nunca antes vista. Nós vamos colocar o Brasil num outro patamar econômico mundial. O deputado também fez questão de comentar sobre as críticas que o projeto das mudanças no imposto de renda tem gerado, especialmente no tocante à perda de receita que as contas públicas terão com a proposta. Vamos ouvi-lo. A gente tem recebido algumas críticas e a gente compreende essas críticas em relação a uma possível perda de receita. Nós fizemos todas as contas para que o impacto não fosse de forma significativa para as contas públicas. E é muito importante que nós tenhamos prudência e responsabilidade com o nosso país. Ninguém quer investir em um país, estar numa casa que não dá conta de pagar as suas dívidas. Então nós não podemos de forma alguma contribuir para o aumento do déficit fiscal ou da dívida pública. Então nós fomos buscar alguns itens que já estão previstos, como, por exemplo, o fim de alguns benefícios fiscais. Hoje, o custo tributário, com benefícios que são concedidos para alguns setores no Brasil, chega a esse ano de 2021 a marca de 300 bilhões de reais. E, por força da PEC emergencial, que nós aprovamos em março, está no texto constitucional já, o governo tem uma meta, que foi estabelecida no texto, nos próximos 6 meses de apresentar um plano para a redução desses benefícios em até 15%. Alguns benefícios que já estão no projeto que vai reduzir, endereçado a PEC emergencial. Nós trouxemos para o projeto da reforma do imposto de renda, a fim de, vamos chamar assim, aproveitar esses valores que já iriam cair para reduzir o impacto fiscal. Esses benefícios que nós trouxemos para o projeto vai atingir cerca de 20 mil empresas no Brasil, em troca de um bem da redução da alíquota do imposto de renda para 2,5%, que vai beneficiar essas 20 mil empresas e o restante das 1 milhão e 100 mil empresas brasileiras. Sabino também destacou outras inclusões feitas no projeto, como adicional de arrecadação, com o fim dos supersalários e o fim da isenção a título de auxílio moradia, de auxílio transporte de todos os agentes públicos. Veja só o que ele disse. Também colocamos no projeto já os recursos que o governo vai arrecadar com o fim dos supersalários que foi aprovado na última semana na Câmara dos Deputados, limitando efetivamente o teto do servidor público no Brasil e retirando todos os penduricalhos que pudessem fazer com que um servidor chegue a ganhar 80, 100, 150 mil reais.
Acabamos com isso e estamos colocando esse recurso aqui. Estamos oferecendo também o fim da isenção, a taxação a partir do ano que vem, dos benefícios a título de auxílio moradia e auxílio transporte de todos os agentes públicos, incluindo deputados, senadores, juízes. O relator do projeto do imposto de renda também comentou sobre o impacto econômico que a proposta apresentada trará, ou seja, um déficit de arrecadação no valor de 30 bilhões. Veja a análise que ele fez sobre o assunto. E diversas outras medidas. Fechamos uma conta, Caio, que ficou faltando 30 bilhões de reais. Vamos falar sobre esses 30 bilhões de reais. Eu quero dividir essa pergunta com cada empreendedor brasileiro que está nesta sala e com que nos assiste através do sistema da internet. Sinceramente, você acha que esses 98 bilhões vão ajudar mais o país nas mãos dos governos ou nas mãos dos talentosos e valentes empreendedores brasileiros? Esses 98 bilhões somarão mais com a indústria brasileira ou com os governos para a gente produzir o desenvolvimento econômico? Além disso, com todo esse investimento no capital produtivo, será se algum pior pessimista que pode ter entende que isso não vai repercutir em mais arrecadação, porque a atividade econômica vai explodir a partir do início da vigência desse novo projeto? Apesar da redução da alíquota do imposto de renda em 12,5 pontos percentuais, com o aumento da base, com o crescimento da atividade econômica, não só pelo fim da pandemia que está chegando, a arrecadação vai crescer como já está crescendo. O ministro anunciou, fechamos o primeiro semestre com um recorde de praticamente 900 bilhões de reais de arrecadação, com uma grande perspectiva de um aumento significativo de arrecadação em relação à meta pré-estabelecida. Só o que nós estamos arrecadando já acima da meta já cobre esses 30 bilhões pelos próximos 5, 6 anos. Mas a gente vai ser mais coerente ainda, Caio. Nós estamos oferecendo ao Ministério da Economia, e o ministro está muito sensível a uma ideia que nós vamos discutir daqui a pouco, que foi também dialogada com alguns governadores, no sentido de colocar um seguro. Como é que chama, Rafael? Um hedge. No sentido de colocar um hedge. E a gente consiga garantir a redução da alíquota e nenhum estado e nenhum município tenha redução de FPE e FPM. E com isso a gente vai conseguir contemplar gregos e troianos. É muito difícil, mas o caminho chegou de forma correta. Nós estamos fazendo um esforço muito grande para ouvir a todos indiscriminadamente e tentar oferecer um texto que possa realmente significar a redução do desemprego e o impulsionamento da nossa economia. A gente vai continuar com esse trabalho e pretende, logo no início de agosto, já trazer ao plenário uma proposta efetiva que represente um grande consenso entre o setor produtivo, entre os governos e que possa efetivamente significar a melhoria dos negócios no nosso país. Enfim, isso era tudo que eu tinha para dividir com vocês aqui hoje. Eu vou te pedir também para comentar aqui embaixo falando o que você achou desse vídeo, se as informações foram úteis para você. Nós vamos adorar saber a sua opinião. Se você tiver gostado do conteúdo, não deixe de dar o seu like, de se inscrever aqui no nosso canal, caso você ainda não esteja inscrito, e de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo que a gente vem publicando por aqui. Desejo a todos vocês um excelente final de semana. Nos encontramos aqui novamente no próximo vídeo. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau!